Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Felipe Luiz recebe péssima notícia na véspera da estreia da Libertadores. Flamengo amplia orçamento para reforços e inova em treinamentos para os goleiros. Ex-conselheiro se deu mal e vai ter que usar tornozeleira eletrônica para não ser preso. José Botto toma decisão importante sobre contratar Richarlison após conversa com Felipe Luiz. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Flamengo dá a largada em busca do quarto título da Libertadores nessa quinta-feira contra o Deportivo Táchira, lá na Venezuela. Essa é a 21ª participação rubro-negra nessa competição. E o aproveitamento na primeira rodada não é dos melhores, pouco mais de 48%. O rubro-negro não estreia com vitória desde a campanha de 2022 e não vence como visitante desde a semifinal da mesma temporada. Das 20 participações, o Flamengo venceu na estreia por 7 vezes, empatou outras 8 e foi derrotado em 5 oportunidades. Vale lembrar que o Flamengo não joga a primeira partida da fase de grupos em casa desde 2018. Já são 9 jogos em sequência fora de casa sem vencer. 4 partidas em 2023 e 5 em 2024. Depois da estreia com derrota para o Alcas, o Flamengo empatou com o Racing e o Nublense na fase de grupos. E encerrou a participação em 2023 com a derrota para o Olímpia do Paraguai. Na última temporada, o Flamengo empatou na estreia com o Milionários, perdeu 2 vezes para o Bolívar na altitude de La Paz, uma pela fase de grupos e a outra nas oitavas, e também foi derrotado pelo Palestino na fase de grupos. O Flamengo encerrou a sua participação com um empate com o Peñarol. Na sequência negativa como visitante na Libertadores, o rubro-negro perdeu 5 partidas e empatou 4. Em 2025, com certeza, as coisas vão mudar para melhor e o nosso Mengão vai conquistar o tetracampeonato inédito aqui no Brasil. Anota aí! E nessa mesma vibe de Libertadores, o Flamengo encerrou a sua preparação na manhã dessa quarta-feira para enfrentar o Deportivo Táchira pela estreia na Libertadores e, infelizmente, o Felipe Luiz ganhou mais 2 desfalques de última hora. O lateral direito Wesley e o ponta Gonzalo Plata, e os jogadores se apresentaram com desgaste físico após a data FIFA e, por isso, não viajaram com o elenco para a Venezuela. Vale ressaltar que o Wesley e o Plata não são os únicos desfalques do Flamengo para esse jogo. Porém, além do Pedro e do Vinha, o Gerson segue sentindo dores na coxa esquerda e não vai poder jogar. O Danilo, que sofreu uma lesão muscular grau 1 na posterior da coxa direita, e o Arrascaeta, com o mesmo tipo de lesão no adutor da coxa direita, também estão fora dessa partida. Vale destacar que agora são 7 desfalques confirmados para esse jogo de amanhã, no estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, na Venezuela. A torcida do Deportivo Táchira está muito animada e promete fazer uma grande festa amanhã para empurrar o seu time em busca da vitória. O presidente BAP apresentou na última quarta-feira um pedido de prisão preventiva contra o José Carlos Isidro Pereira, mais conhecido como Peruano, que é ex-conselheiro do Flamengo. O pedido não foi atendido pela juíza Daniela Barbosa da 31ª Vara Criminal da Comarca da Capital, mas ela determinou que o peruano vai ter que usar tornozeleira eletrônica. A decisão publicada nesta terça-feira determinou que o peruano se apresente em até 24 horas para a colocação da tornozeleira eletrônica. O descumprimento pode acarretar na sua prisão preventiva. O ex-conselheiro afirmou em publicação nas suas redes sociais que está nos Estados Unidos. Além disso, ficou determinado que o peruano deverá comparecer bimestralmente para informar e justificar as suas atividades. Ele também está proibido de se aproximar e ter contato com o BAP, seja pessoalmente ou de forma virtual.
Por fim, a decisão aponta o bloqueio das redes sociais do peruano e a proibição da criação de novas contas pelos próximos 30 dias. Mas a decisão da juíza ainda cabe recurso. Vale lembrar que na semana passada, o pedido de prisão preventiva aconteceu depois de uma publicação de cunho homofóbico feita pelo peruano nas redes sociais. O pedido foi anexado a um processo aberto pelo Ministério Público, onde o peruano já foi acusado pelo BAP por injúria grave e homofobia. Para manter e elevar o nível competitivo, a diretoria do Flamengo ampliou o seu orçamento para investir em reforços de peso. Esse aumento foi possível graças ao cumprimento das metas estabelecidas pela gestão BAP, permitindo uma reestruturação financeira. A gestão anterior, sob o comando do Landim, projetou um orçamento de 20 milhões de euros, 124 milhões de reais na cotação atual, para reforços nessa temporada de 2025. No entanto, depois de atingir as primeiras metas estabelecidas, a gestão do BAP conseguiu aumentar esse montante em 10 milhões de euros, totalizando agora 30 milhões de euros, 186 milhões de reais na cotação atual. Até o momento, o clube realizou 2 contratações. O Danilo chegou de graça, sem custos, e o Juninho, que o Flamengo pagou 7 milhões de euros na sua contratação, e ainda restou 23 milhões de euros para novos reforços. No aspecto financeiro, a previsão de arrecadação do Flamengo para 2025 é a maior da sua história, estimada em 1,4 bilhão de reais. Caso se confirme esse valor, vai superar 1,37 bilhão de reais arrecadados em 2023, quando foi o recorde do clube. É importante destacar que esse orçamento não inclui gastos com o novo estádio. O Flamengo está constantemente em busca de novas estratégias para aprimorar o seu desempenho e de seus jogadores. E, recentemente, implementou um método inovador de treinamento para os goleiros. O goleiro Rossi já utilizou até óculos escuros durante sessões de treinamento para aprimorar os seus reflexos. Com o mesmo objetivo, os preparadores Rogério Maia e Thiago Heller introduziram bolas triangulares no treinamento, explorando a técnica conhecida como Reflex Ball. Com o gol marcado contra o Internacional, o Léo Pereira se tornou o terceiro zagueiro com mais gols pelo Flamengo no século XXI, com 12 bolas na rede. Agora ele fica atrás apenas do Ronaldo Angelim, que tem 16, e do Juan, que tem 18 gols desde 2001. Com o manto sagrado, o Léo atuou em 227 partidas, fez 12 gols e deu 5 assistências. Além disso, ele conquistou 12 títulos no Flamengo, 2 Copas do Brasil, um Brasileirão, uma Copa Libertadores. Parabéns, Léo Pereira. Eu fiquei muito feliz quando vi você no treino ontem, correndo normalmente, porque estava dando muita preocupação com aquele seu joelhinho, né? Depois daquela entrada violenta do atacante do Inter e com a sua saída de campo machucado, com aquela cara de dor. Muito legal, show de bola, meu garoto. O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a estreia na Libertadores 2025 para enfrentar o Deportivo Táchira. Entre os jogadores escolhidos pelo Filipe Luiz está uma joia da base, Joshua, meia atacante de 17 anos. Devido ao fato do Arrascaeta ainda estar indisponível para essa partida, o Filipe Luiz convocou a promessa das categorias de base para esse jogo. Contra o Internacional, no Brasileirão, ele já havia sido relacionado pela primeira vez na equipe principal do Flamengo. Filipe Luiz conhece bem o seu futebol desde a época que ele era técnico do Sub-17 em 2024. O Joshua foi um dos destaques da Copa Rio Sub-17, conquistada pelo Flamengo, sendo artilheiro com 12 gols. Em 2024, ele marcou 20 gols em 26 partidas pela categoria Sub-17 do Mengão. Ao todo, o meio-atacante já marcou mais de 100 gols pela base rubro-negra. No último mês de setembro, o clube renovou seu contrato até o final de 2029, com multa rescisória de 70 milhões de euros, cerca de 433 milhões de reais na cotação atual. Produção, coloca aí a lista dos relacionados para esse jogo de amanhã. Goleiros Rossi, Matheus Cunha e Diogo Alves.
Laterais, Alexandro, Ayrton Lucas, Daniel Salles e Varela. Zagueiros, Cleiton, João Vitor, Léo Ortiz e Léo Pereira. Meias, Alan de la Cruz, Eric Pulgar, Everton Araújo, Joshua e Matheus Gonçalves. Atacantes, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Juninho, Luiz Araújo, Michael e Wallace Ian. Vale lembrar que esse jogo vai ser transmitido pelo Sport TV, no canal por assinatura e pelo Premier Futebol Clube em pay-per-view. O demonstrativo financeiro divulgado pelo Flamengo nessa semana trouxe diversas informações sobre a situação econômica do clube, tanto em relação a dívidas quanto ao que ainda falta a receber. Dentro desse segundo montante estão os valores por jogadores que já foram vendidos pelo clube, mas não chegaram a ser pagos ainda pelos compradores. É o caso, por exemplo, do lateral direito Mateuzinho. Negociado com o Corinthians, o jogador teve a venda acertada por R$ 21.480.000 em fevereiro de 2025. Entre os clubes, ficou combinado que o pagamento seria feito em 5 parcelas. No entanto, o documento mostra que o Corinthians efetuou o pagamento de apenas 2 parcelas ao longo de 2024, cada uma no valor de R$ 4.027.000. Assim, totalizou o valor de R$ 8.054.000. A questão é que uma outra parcela de R$ 8.055.000 venceu no dia 5 de agosto do ano passado e não foi quitada pelo Clube Paulista. Conforme previsto em contrato, o atraso de uma parcela causaria a obrigação de pagamento de todas as restantes. Com isso, 2 parcelas de R$ 2.285.000, que venceriam em agosto de 2025 e 2026, foram adiantadas. Segundo divulgado no balanço, o ano de 2024 terminou com um débito de R$ 13.959.000 do Corinthians pelo jogador. Assim, o time paulista acionou a patrocinadora Abrax, que assumiu o pagamento. De lá para cá, no entanto, a Abrax já efetuou o pagamento de R$ 7.587.000 desse montante, restando ainda R$ 6.372.000 a ser quitado. Esse valor final está dividido em 2 parcelas. A primeira de R$ 3.605.000, que venceu no dia 25 de março e não foi pago. E a segunda de R$ 2.767.000, que tem vencimento para 25 de abril. A Abrax alega que vai pagar agora. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, encaminhou uma proposta de alteração do Estatuto Social do clube ao presidente do Conselho Deliberativo, o CODE, Ricardo Lomba. A emenda, que faz parte do plano de governo da sua candidatura à presidência, busca reforçar o compromisso do clube no combate ao racismo estrutural e na formação de uma sociedade mais justa e igualitária. A proposta tem como base os seguintes princípios. O racismo, além de ser uma violação dos direitos humanos, é um crime inafiançável e imprescritível, conforme a Constituição brasileira. Apesar de ser crime, o racismo continua enraizado na sociedade brasileira e não pode ser tratado como um evento isolado, mas sim como um reflexo de estruturas discriminatórias. Não há democracia real sem igualdade racial. O respeito à diversidade é um valor fundamental na história do Flamengo. Pela sua grandeza e alcance, o Flamengo tem a responsabilidade de ser um agente de transformação social, ajudando a combater a discriminação e a influenciar positivamente as gerações atuais e as futuras. Como parte do compromisso com a diversidade e com a luta contra o racismo, o Flamengo propôs 3 mudanças estatutárias que fortalecem a sua atuação nessa área. O Flamengo se compromete a combater o racismo e a discriminação racial em todas as suas atividades esportivas, culturais, sociais e de formação profissional. O clube vai adotar medidas disciplinares contra sócios, dirigentes, funcionários, atletas ou prestadores de serviço que praticarem ou incentivarem atos racistas ou discriminatórios, garantindo o direito de defesa. A aplicação de penalidades rigorosas, suspensão de até 1 ano ou exclusão do quadro social para sócios envolvidos em atos de discriminação.
demissão ou rescisão contratual para funcionários que pratiquem o ato de racismo. Rescisão motivada de contrato para prestadores de serviço que se envolvam em atos discriminatórios. A proposta foi enviada ao presidente do COD, que será responsável por analisá-la e submetê-la à votação. Caso aprovada, a emenda representará um passo significativo no compromisso do Flamengo com o combate ao preconceito racial. Meu amigo e minha amiga, além daquele like maneiro e da sua inscrição super importante para mim, eu quero te pedir também para que você compartilhe os nossos programas com pelo menos 3 amigos e parentes flamenguistas, porque se você fizer isso, a gente chega logo nesses 100 mil inscritos, o que é o meu grande sonho. Me ajuda aí. E se você indicar um novo inscrito, coloca aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te agradecer em público e de mandar as boas-vindas para esse nosso novo inscrito. Hoje vai ter agradecimento. Valeu! Na manhã dessa quarta-feira, às 9 horas, horário de Brasília, o Flamengo e o Botafogo se enfrentaram na Gávea pela segunda rodada da Copa Rio Feminina. O jogo estava agendado para o dia 19 de fevereiro, mas foi adiado pela Ferge devido ao forte calor. O Mengão levou a melhor e venceu por 3-1, conquistando a sua 5ª vitória seguida contra o Botafogo. O rubro-negro foi a campo com um time misto e o técnico Maurício Salgado deu uma nova oportunidade para as meninas da base: Ana Papel, Ana Luísa, Larissa e Sofia. 3 das 4 atletas estrearam no profissional na partida contra o Pérolas Negras pela 8ª rodada da Copa Rio. O Flamengo venceu com Vivi Rosel, Mona Lisa, depois Duda Rodrigues, Flávia Mota, Barraca, Chay, Letícia, Louvain, Leidiane, depois Gláucia, Mariana, Valéria e Vitória Almeida. O técnico foi o Maurício Salgado. No próximo sábado, às 9 horas, na Gávea, o Flamengo volta a campo para enfrentar o Vasco da Gama. As equipes já se enfrentaram na primeira rodada da Copa Rio em São Januário e o jogo terminou empatado em 1-1. Jornalistas que cobrem o Flamengo já destacaram que a prioridade total desse ano será o Brasileirão. Mas a Libertadores também é importante e a torcida quer voltar a gritar campeão do maior torneio internacional da América do Sul, que qualifica o time para o Mundial de Clubes. Sobre reforços, o Flamengo segue de olho no mercado e já tem uma nova contratação quase concluída, que é a do Jorginho, meia que está no Arsenal e ficou seduzido pelo projeto do Flamengo. Ele tem outras propostas, mas escolheu jogar no Flamengo. A finalização do negócio deve acontecer nas próximas semanas. O Filipe Luís foi crucial para a contratação e falou com o jogador algumas vezes nesses últimos dias. Além do Jorginho, Andreas Pereira também é alvo da diretoria do Flamengo e tem negociação em andamento. O Andreas deseja voltar ao futebol brasileiro e especialmente jogar pelo Clube de Regatas do Flamengo, que é o seu time do coração. Ele já falou isso várias vezes. Nas últimas horas, houve uma especulação sobre o Richarlison, ou Pombo, atacante que vem tendo pouco espaço no Tottenham, e o clube londrino deseja muito negociá-lo na próxima janela de contratações. Apesar de ser um nome bem avaliado pelo José Boto e pelo Filipe Luís, a dupla, em conversas recentes, decidiu que o atacante não vai ser contratado porque custa muito caro e não há espaço no caixa do clube para fazer um investimento desse porte nesse momento. Meus amigos e minhas amigas, ainda bem que esse pombo de 28 anos não vai posar aqui no nosso ninho do urubu. O urubu vai pegar ele. Obrigado, Boto. Obrigado, Filipe Luís. Primeiro, porque ele não é flamenguista, ele é tricolor declarado. E segundo, porque, na minha opinião, é um jogador comum que não vale nem a pau 25 milhões de euros, que é o valor que ele está avaliado lá pelo site Transfermarkt, que o time dele está pedindo. Sai pra lá, assombração. Vamos dar chance para os garotos da nossa base super campeã. Alô, meu querido Filipe Luís, eu gosto tanto de você. Coloca os garotos para jogar por mais tempo. Para com esse negócio de ficar colocando o menino só no finalzinho do jogo, faltando 5, 10 minutos. Se liga aí, Felipinho. Vai na minha que você vai se dar muito bem. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os abraços para a galera que me pediu
e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal e dar também as boas-vindas. Hoje é quarta-feira, é dia dos abraços, bora lá. Alô, meu amigo José Adílio Andrade, de Guarapari, no Espírito Santo. Alô, meu amigo Luciano Antônio. Alô, sua mãe Doralice, a dona Dodó. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Valmir Flá, que indicou 4 amigos para o canal. Muito obrigado, Valmir. Alô, Titico Flazico, de Engazeiras, no Ceará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Homero Anselmo, que indicou o seu neto. Valeu, Homero. Alô, meu amigo Hernani Souza, de Sorocaba, em São Paulo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Cavalcante Sargento, de Santarém, no Pará. Alô, meu amigo Alexandre Costa, do Rio Bonito, aqui no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Enzo Gabriel dos Santos Pereira. Alô, casal amigo Alberto e Mariette Eduardo Costa, de Teresina, no Piauí. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo José Benedito, gente boa, lá de Bacabal, no Maranhão. Alô, meu amigo Luiz Farias Batista, outro sensacional. Alô, sua esposa Sueli. Alô, seus filhos Sábio Luiz e Luiz Antônio. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Francisco Coutinho, de Capitão Poço Pará, gente boa. Alô, meu amigo Daniel de Jesus, que indicou o seu irmão Aloysio Lula e o pastor Tiago. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Obrigado pelas indicações, Daniel. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Gesser José dos Santos, que fez aniversário ontem, 1º de abril. Parabéns, Gesser. Muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu garoto. Alô, meu amigo Edinaldo Nóbrega. Alô, seu netinho Tiaguinho, que hoje está fazendo aniversário, 5 aninhos. Maravilha, parabéns, Tiaguinho, muita saúde, muitos anos de vida. Que Papai do Céu esteja sempre do seu lado. Tudo de bom para você, meu garoto. Parabéns, Tiaguinho, tamo junto. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!